eu vou primeiro forçar a sua memória, a sua lembrança. Sim. O que que o Jonatas de hoje diria para o Jonatas que chegou aqui em Uberlândia em junho de 2019? Se você se encontrasse com aquela pessoa hoje, qual seria o conselho profissional e de carreira que você daria para ele? Eu diria para ele agarrar a oportunidade e não perder tempo. A gente procrastinar: "Ah, amanhã eu vou fazer", como você falou: "Amanhã eu faço". Não, depois vai ter outra oportunidade, e às vezes ela pode não chegar. Então eu diria: agarra a oportunidade e vai fundo. Cara, por que que tantos profissionais passam tanto tempo desejando o crescimento e não conseguindo esse crescimento, na sua opinião? Então, nesse mercado, Maurício, se a gente pegar os dados, assim, dos últimos anos, se nós pegarmos o Anuário da Segurança Pública aqui no Brasil, nós temos hoje, de lá para cá, aliás, os seguintes números, né, de 24 para cá, eram 519.000 vigilantes no Brasil, isso em dezembro de 24. De lá para cá, pouca coisa mudou, mas se a gente pegar a parte infográfica, vai ver que houve um acréscimo de vagas no mercado. Eram 519.000, hoje são 571.000, é mais ou menos nessa faixa. Ou seja, houve um crescimento, né, de lá para cá. E se nós formos um pouquinho mais a fundo, a gente vai perceber que a própria PF, ela colocou outros números de vigilância que estão ativos, porém estão fora do mercado. Ou seja, esse pessoal está esperando uma oportunidade apenas para entrar na área. São cerca de 200.000 vigilantes ativos, com situação de pessoa física ativa, esperando a oportunidade. Mas por que é que essa oportunidade não chega? Às vezes, a gente, como instrutor, inclusive, dando instrução para alunos que vêm, perguntar o que é que eles podem fazer para se encaixar no mercado de trabalho. Então tem uma série de fatores, mas eu acho que o procrastinar, o deixar para depois, é uma coisa que a nossa mentalidade, pelo menos a minha, foi fomentada assim: "Ah, depois eu faço, depois eu faço". E o tempo vai passando, chega um momento que você para e pensa: "Pô, o que é que eu fiz a minha vida de lá para cá? Eu tive a oportunidade, mas eu não agarrei". Então esse lado de procrastinar, que na minha visão é um lado do brasileiro em si, afeta. Quando você fala em procrastinar, você está falando em procrastinar formação ou procrastinar atitudes? Atitudes, atitudes. Acho que a gente está alinhado em relação a essa questão Sim. de não tenha 1000 diplomas em casa na Uhum. gaveta e não saiba o que fazer com isso, né. Eu, professor, a vida inteira a gente viveu de ensinar, né, educar é uma palavra forte, eu diria orientar, direcionar, ensinar, adestrar, talvez, e a gente vê gente aí no mercado com todas as formações possíveis e Sim. fora. Vamos pegar um pouquinho o aspecto comportamental, cara? O que que comportamentalmente afasta essas pessoas das oportunidades que elas desejam acessar, na sua opinião? Olha isso, eu acho que as pessoas, o vigilante em si, ele tá muito conformado. A gente escuta muito: "Ah, não tem vaga no mercado. Ah, mas eu só consigo entrar se eu tiver uma peixada, se tiver um padrinho para me colocar numa vaga". Então eu acho que isso afeta muito. Achar que não vai conseguir engajar nessa área se não tiver uma ajuda de um terceiro dentro do mercado de trabalho. Então, por mérito próprio, ele não se vê com capacidade de crescer nessa área. De fato, se a gente observar o plano de carreira que nós temos hoje, não é lá essas coisas. Mas ainda assim, essa conformidade que se instaurou na área, o vigilante ele é muito conformado. Ele acha: "Ah, não vou sair disso aqui, vai ficar por isso mesmo", e aí ele não consegue ampliar horizontes, dentro da função que ele exerce. Eu falei, comecei a trabalhar a mentalidade, a forma de trabalho das pessoas, que dividir conformidade, empregabilidade e performance, né. A conformidade a gente sabe, é a reciclagem em dia, o cumprimento de todas as os requisitos necessários para a efetivação da sua matrícula e posterior homologação num curso qualquer aí, homologado pela Polícia Federal, vindo de um centro de formação autorizado pela polícia e tal. Mas a gente vem trabalhando isso, cara, porque o que que eu tô entendendo, e aí eu queria, ouvir de você um pouquinho o que que você pensa a respeito também. A gente tá num momento
de as pessoas estarem muito preocupadas em entregar essencialmente conformidade e entender que isso basta. Óbvio que a gente tem, numa turma aí igual o tamanho médio que a gente pega aí 20, 25, 30, às vezes 35 alunos, você tem gente de todo jeito, gente que tá Sim. ali porque quer, gente que tá ali e fica olhando no relógio 50 horas sofrendo, numa semana de reciclagem, por exemplo, né, agora atualização pela portaria 2022 aí, né, portaria 22, desculpa. Pela Isso. portaria 22, atualização. E aí você vê assim, aquele cara tá ali sofrendo pra passar aquelas 50 horas. Eu fico imaginando assim, é lógico que a gente não pode, associar imediatamente a postura em sala com o que o cara entrega no Uhum. posto. Eu já vi situações em que em sala é espetacular e no posto não funciona, e o contrário também. Mas não é sobre isso que eu gostaria de trazer pra gente buscar alguma coisa aqui em termos de discussão, cara. Sim. O que eu entendo é o seguinte. Eh, o vigilante ele quando ele está muito focado em entregar exclusivamente conformidade, consequentemente ele vai entregar um pouco menos do que aquilo que é o mínimo necessário e exigido para ele exercer a função. É o que eu tenho percebido, assim, o vigilante ele está muito preocupado com o diploma, o Uhum. certificado. "Me dá meu certificado". "Tem certificado?". "Beleza". Mas a gente precisa pensar em buscar um pouco além, buscar a performance, né. O que você tem percebido em sala de aula, a sua experiência em sala de aula em relação à postura, a interesse, a envolvimento dessas pessoas, já que a gente teve uma mudança bastante significativa, né, tem 15 anos que houve uma mudança dessa magnitude na legislação de segurança. O que você tem percebido em sala, no dia a dia, com tanto com os alunos quanto com os pares, em relação a essa questão de mudanças na legislação, aumento das exigências, conformidade, e aí finalmente uma busca por uma performance um pouco acima daquilo que a gente, eh, entende que seria o Sim. adequado? Maurício, em sala de aula a gente consegue fazer um mapeamento muito amplo do profissional. Eu concordo com o que você falou, né. Em sala de aula ele pode apresentar ser um profissional e no posto de outra maneira, né. Não que as 2 coisas estejam atreladas. E tem aquele que é bom tanto na sala de aula quanto no posto de serviço, ou pelo menos ele busca ser bom nos 2 ou em tudo que ele faz. Mas eu percebo que essa conformidade, ela vem de muito tempo. Eles já entram em sala de aula já conformados com aquilo ali. E alguns até inconformados, que não queriam estar ali. Eles vão É ali verdade. eles vão ali apenas para cumprir um protocolo, como você falou: "Eu quero o meu certificado", e você sabe que a gente já passou por situações diversas em que alguns vigilantes, até mandando mensagem para a escola, querendo comprar um certificado e não assistir às aulas. Ou seja, eles querem só o papel, mas eles não querem enfrentar o caminho para buscar o papel, que vai habilitá-los ao posto de E que é serviço o mínimo, novamente. diga-se, né, E que é cara. o mínimo. Desculpa interromper, mas Perfeito. E que é o mínimo. Então, por exemplo, numa segunda-feira, início de turma, o pessoal vem do final de semana, alguns trabalhou no domingo, tá ali mais cansado, esse aí a gente entende. Ele chegou ali sobrecarregado, aí juntou o problema do posto de serviço, às vezes um problema familiar, às vezes o próprio supervisor encaminhou ele em cima da hora porque teve algum problema na empresa, pode acontecer isso, mas ele tá ali. E aí ele fica naquela ansiedade. E tem um outro fator que atrapalha muito, tem atrapalhado, é isso aqui, ó. Isso aqui. Aí eu paro e penso, se na escola, na sala de aula, não consegue se desconectar disso aqui, que atrapalha. Aí vamos trabalhar agora com a hipótese dele lá no posto de serviço. Nus. Você para e pensa, se na sala de aula é o local que vai reabilitá-lo ao serviço que ele já exerce, que dá para você filtrar muita coisa boa no curso de atualização na reciclagem. Tem muita coisa que eles têm que ter noção. E acaba que com esse tempo eles vão se esquecendo, o que é natural, não exerce aquilo, pelo menos estudar sobre a profissão,
Quer falar? Quero. Eu pensei, não é só se esquecendo, ou ignorando mesmo. Perfeito. Porque assim, uma coisa é, se eu der uma aula, eu trago uma perspectiva. Sim. Se você der a mesma aula, será que é a mesma aula? Não. Outra perspectiva, né. A gente brinca muito com isso Sim, lá no dia a dia, eu sei que a gente faz e faz por querer, sim. né. Continua, cara, desculpa interromper. Então, isso tem atrapalhado. Cara do vigilante na segunda-feira e no transcorrer da semana é a mesma, não muda. Então ele vai ali apenas para cumprir um protocolo. Por exemplo, às vezes tem vigilante que chega para mim: "Nossa, a semana foi muito boa, foi muito produtiva, a gente aprendeu muita coisa". De fato, a gente ali tem uma equipe muito boa e consegue passar muita coisa que foge à obviedade, né, que não fica só no campo da obviedade, não é só coisa óbvia, pelo contrário. Mas aí você chega no final da semana e pergunta: "O que é que você aprendeu ao longo da semana que foi tão produtivo?". Silêncio. "Ah, não sabe explicar o que aprendeu". É quando vai chegando ali na quinta-feira, pré-aula de tiro, aí vai batendo ansiedade, vai fazer prova teórica de VOF. Então, pegando o gancho em cima disso, Maurício, você falou sobre a mudança de requisito na legislação, eu percebi um dado que para mim é um pouco intrigante e eu acho muito negativo. Quando a lei faz alteração do nível escolar, as provas da escola também têm que seguir esse mesmo caráter de requisito. Aí tem aquela crescente, né, de avaliação do nível Justo, escolar. justíssimo. E isso impactou de maneira direta na resolução da prova por parte da maioria dos vigilantes. Por exemplo, a gente pega os dados ali de maneira bem bruta, em maio. Se a gente teve ali na escola 120 alunos, só um número assim aleatório, Sim. mas tivemos cerca de 65% de alunos reprovados na prova teórica. E você percebe que a mudança não é tão significativa. Quinto ano para fundamental completo. E- Vai lá, cara. Não, vai lá. Eu Então, não vou te interromper não, vai. tudo isso tem afetado. E para mim, assim, analisando esse tempo que eu tenho de experiência na área, eu acho que a ansiedade tem influenciado demais em tudo, Tem, o profissional. concordo, concordo. A ansiedade vem crescendo e assim, cara, eu não acho nem que seja só uma questão de mudança de teor, seja uma questão de, no longo prazo, a gente tende a se acomodar naquilo que a gente acha que é uma zona de domínio, que muita gente usa o termo zona de conforto, eu acho uma Sim, merda. eu também concordo. Sinceramente, assim, "Ah, é zona de conforto". Não, é a zona de domínio, é a que você acha